Maravilhoso tem sido meditar na palavra de Deus e eu convido você para mais uma vez abrirmos a Bíblia e analisarmos aquilo que Deus tem para nós, que o Espírito Santo deixou para nós. Nós estamos meditando no livro de Hebreus, capítulo 3, o versículo 3 que nos diz: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque toda casa é construída por alguém. Entenda isso, irmãos, como é importante entendermos, né? Toda casa foi construída, é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Deus é o edificador de tudo. Então, não há glória, irmãos, que para o homem. A gente tem que entender essas coisas, que Deus é o edificador de tudo. Deus é que edifica, Deus é que nos guia, nos ajuda, nos mostra. Deus é o idealizador, o criador, é aquele que nos dá força para lutar, que nos dá também ideias, planos. Não somos nós que às vezes podemos até fazer, mas isso para por aqui, irmãos. Mas quando é de Deus, quando Deus coloca no teu coração de edificar uma casa, por exemplo, de edificar uma igreja, de fazer alguma coisa, Ele vai te dar essa ideia e você vai construir, você vai fazer, porque Ele te ajuda, Ele vai ser aquele que edifica, como diz o Salmo de número 127, muito lindo, muito precioso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que constroem. Tá vendo? Não é verdade? Você levanta uma parede aqui, depois tem que destruir outra ali, e vai indo, a coisa enrola, a coisa não vai, não avança. Eu sei o que é isso. Então, quando acontecem essas coisas em uma edificação, o que a gente faz? Pelo menos nós entendemos assim, paramos, oramos, buscamos a Deus e dizemos: Senhor, nos mostra o caminho, nos mostra como fazer. E é tão gostoso ver Deus abrir as portas, Deus encaminhar, Deus nos mostrar uma maneira. Preste atenção, não é Deus que vai fazer, mas Ele vai usar a gente, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar entendimento, Ele vai fazer com que você construa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quer dizer, eu edifico, eu estou edificando, eu estou trabalhando, mas é Deus que está me dando força, capacidade, sabedoria, é Ele que está agindo através de mim. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Então o Salmo diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Verdade, eu preciso pôr a mão na massa. Deus não vai descer do céu para fazer isso, não. Quando Deus mandou Moisés, por exemplo, libertar o povo de Israel, Deus disse: eu virei, eu vou libertar. Eu ouvi, mas você vai, Moisés, né? Deus usa a vida da gente para isso. Que Deus maravilhoso. Então, ele diz ainda no Salmo 127, ele diz ainda: se o Senhor não vigiar, não proteger, não salvar, em vão trabalham os vigilantes, né? É Deus que dá segurança, é Deus que faz isso por mim e por você. E um texto muito lindo também, aqui no Novo Testamento, já em 1 Coríntios, capítulo 3, eu gosto demais desse texto. O apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que fazem preferência de um e de outro. Ele diz: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, né? Está procurando glória de homens, preferências de homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Agora preste atenção que ele diz: apenas servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Você pode compreender isso, meu irmão? Nós podemos entender que quem somos nós? Um pastor? Sou apenas um servo, a quem Deus me concedeu a graça de pregar, de ensinar. E Ele me concedeu uma graça a mim e concedeu outra ao João, ao José. Irmãos, é Deus que faz isso.
Por isso o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus que dá o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta, nem o que colhe é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Olha, olha o final desse texto, ele diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. É verdade, irmãos, é um privilégio servir a Deus, trabalhar para Deus, mas Deus não vai ficar sem pagar a gente. Deus te dá quando você trabalha para Ele, quando você se dedica à obra, quando você põe a mão na massa, quando você cumpre aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Tenha certeza de que Ele vai te honrar, Ele vai recompensar. Ele é um Deus recompensador. Por isso ele diz, vou ler outra vez: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, aleluia, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Somos um edifício de Deus, somos a casa de Deus. Vamos falar sobre isso mais para frente, vamos entender um pouco sobre isso. Agora, cabe compreender que Deus é o edificador de todas as coisas. É Deus que dá o crescimento, Deus que dá a ideia, Deus que coloca em você o querer e também o efetuar. Ele nos capacita para isso, para cumprirmos o seu plano, o seu propósito, a sua vontade. Esse Deus é maravilhoso, amém? Deus é maravilhoso. Olha, eu vou ler de novo o texto de Hebreus, o capítulo 3, versículo 4, que diz: pois toda a casa é construída por alguém. Esse alguém pode ser você, pode ser eu, pode ser outra pessoa. É construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Deus é o edificador de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos e agora pense em Deus e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, querido Deus, sou tão grato a Ti, meu Deus, por me dar esta revelação da Tua palavra, de sabermos que somos dependentes de Ti, que precisamos de Ti, que o Senhor é aquele que planta em nós, ou melhor, que nos dá, meu Deus, o entendimento, nos dá a sabedoria. Obrigado, meu Pai. Nos dá força para fazermos a obra. É o Senhor mesmo quem efetua através de nós esta obra. Muito obrigado, meu Deus. Eu te glorifico, eu te exalto. Obrigado por essa palavra. Obrigado por cada irmão, cada irmã que nos vê, que nos assiste neste momento. Que a tua mão seja sobre eles. Eu oro, papai, por eles. Oro de forma especial, meu Deus, por aqueles que sofrem. E principalmente aqueles que ainda não têm fé, como a vidinha desta criança, dessa menina de 3 anos, que temos orado diariamente. Clamamos por ela, clamamos que tuas mãos estejam sobre a vidinha dela agora, meu Pai. Oh, meu Deus, sustenta com saúde, sustenta com vida, meu Pai. Dê aos seus pais ânimos, coragem para prevalecer, para crer e receber aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro, meu Pai, por esta família, por esta irmã, por este irmão, por aqueles que hoje precisam de uma direção, precisam de um toque do Senhor. Visita-os, papai. Nós te pedimos, nós te agradecemos e cremos que o Senhor é esse Deus tão bondoso, que faz muito mais do que aquilo que nós cremos ou mesmo pedimos. Muito obrigado por isso, papai. Eu te louvo, te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Ele é o grande edificador. Ele tem agido, Ele tem operado em mim e em você. Através de nós, Deus está fazendo uma grande obra e nós somos cooperadores dele. Amém?
cooperador de um Deus que tudo edifica, edifica todas as coisas. Um abraço, Deus te abençoe.